dias que a gente ainda não sabe o qual vão aparecer todos eles, mas eu queria que vocês sejam bem-vindos ao nosso pequeno encontro, que o Divino Espírito Santo nos ilumine para que a gente tenha uma boa tarde, que a gente consiga estar recebendo realmente um pouco de graça, um pouco de espírito para poder estar trocando essas experiências, batendo esse papo. Acho que todo mundo aqui a gente poderia falar o nome de cada um, só para a gente, apesar que estamos todo mundo com o nome simples, só para a gente finalizar um pouquinho. E depois o Alex vai estar batendo um papo com a gente, depois do quadro do Zé Mário, e quem tiver interesse para falar, para a gente trocar uma experiência, a Bíblia mais o Fred também. Ok? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Neto. Nós somos da comunidade de Williams e nós temos um jeito forte de White House. E nós participamos do grupo de casal lá. E nós temos um jeito de particular de se apresentar. Eu falo que eu sou o Fred da Vivian. E eu sou a Vivian do Fred. Pode ser mal. Eu sou o Vanderlei, estou sem a minha esposa hoje, porque ela está trabalhando, mas eu estou aqui, faço parte da comunidade aqui, sou da pastoral do dia. Eu sou a Patrícia, esposa do Nivaldo, faço parte da pastoral do budismo e da família, e sou da comunidade do Wisdom. Eu sou o Nivaldo, esposa da Patrícia. Sou da pastoral da família e da pastoral do dízimo também. Faço parte da comunidade do dízimo. Eu sou a Flávia, do João Neto, e faço parte da pastoral da família, do grupo de jovens, da renovação Da Patrícia. da faxina, da disposição. Eu sou a Viviane, do Alex. Eu sou o Alex. Meu? Eu participo aqui da comunidade Wisdom também. E a gente trabalha com a renovação carismática, ajudando todos os trabalhos da igreja. Meu nome é Angélica, eu sou sozinha, meu marido está trabalhando pela Wilson. Não faço parte de nenhuma pastoral, estou querendo fazer parte de alguma. Mas eu tenho uma missão grande, porque meu marido meio cobre. O negócio dele é só ir para a igreja. Então, está um pouco difícil, né, gente? Vamos pescando devagarzinho, pode deixar. Eu sou o Celso, eu participo da igreja dedicada. Por causa do meu trabalho, eu trabalho aqui no domingo, nós estamos aqui por causa que eu tenho período de semana. Coincidiu com Coincidiu. Eu sou a Cida do Céu, sou 43 anos, e a gente não é da comunidade de igreja, mas não faço parte da igreja, só participo da missa, e cuida da família não está um pouco difícil, mas também. Eu estou achando que o encontro de casal hoje vai ser parecido, mas os seus 33 anos de casal, experiência que eles vai juntar todo mundo aqui, vão fazer a festa pra gente. Eu sou a Jussara, do Leandro. Esse é o meu português, que é uma de paixão. Infelizmente não faço parte de nenhuma pastoral da igreja, mas vou da comunidade de Cristo. Sou o Leandro, Jussara, uma falou do meu que eu adoro. E vou na igreja. Vou cara. Nessa aí. Com certeza. Alex. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Vou ficar mais fácil. Padre, quer fazer? Vou colocar a mão no nosso coração então. Às vezes a gente vem para esse lugar trazendo tantas dificuldades, tantos problemas, e nesse instante a gente pode parar um pouco e tentar se aproximar daquele que, muito mais do que ouvir os nossos problemas, que se aproximar e participar da nossa vida, participar do nosso coração, participar das nossas dificuldades e estar em nós. E para que então o nosso coração se abra, para que a palavra de Deus chegue realmente no nosso coração e aconteça de verdade, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela realize isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: olha, Deus te abençoe, abençoe a sua família, Vamos sentar então? Como eu fui apresentado e me apresentei, meu nome é Alex, sou casado com a Luvia, né? Eu participo da Renovação Carismática há uns 12 anos. No Brasil, eu morava na cidade de Maringá, no Paraná, onde tive a oportunidade de exercer esse ministério de falar com as pessoas e de partilhar, né, para toda a igreja, não só para o movimento da Renovação Carismática. Quando o João me convidou para estar falando sobre a família, eu fiquei muito feliz, porque o testemunho de família que eu vivo desde do seio da minha casa é um testemunho muito bom, muito lindo. É lógico que teve muitas dificuldades, muitos problemas, mas hoje eu olho minha mãe, olho meu pai, olho minhas irmãs, e é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. Então, quando eu sou convidado a falar de família, eu fico muito feliz, porque o desejo do meu coração é ver todas as famílias indo para a igreja no sábado, indo para a igreja no domingo, ensinando os filhos a caminhar, ter uma catequese boa. Então, eu fiquei muito feliz quando fui convidado para estar aqui para partilhar com vocês. E quando procurava uma passagem na Bíblia, perdão mesmo, porque esse telefone eu não uso nada. Perdão. E quando eu procurava uma passagem na Bíblia para falar sobre a família, eu fui lendo algumas coisas durante a semana e orando, e eu via como a família está sendo agredida, né, nos tempos de hoje. E uma coisa que me chocou, mas me chocou mesmo, porque eu cheguei a chorar, até engasgo na hora de falar disso. Parece bobeira, mas eu engasguei mesmo na hora que eu estava na minha oração, porque eu li uma notícia sobre a América Latina que me deixou estremecido. Eu não sei se vocês acompanharam essa semana, mas foi votado no México, né? O México, para quem não sabe, da América Latina é o país mais católico. O Brasil é o país com o maior número de católicos, né? Porque tem o maior número de habitantes. Mas o México, o percentual de católicos é o maior da América Latina. Quase todo mundo da Virgem de Guadalupe, né? No México tem uma devoção tão grande ou até maior do que a que nós temos pela Nossa Senhora Aparecida. E o Congresso do México aprovou uma lei, né, a lei do aborto, e a igreja estava junto com alguns deputados votando a favor da vida, né, o projeto da vida. E a Câmara dos Deputados do México deu e ganhou, e eu lembro assim que o título era assim, que não existe direito à vida, né? Que eles diziam para defender a lei do aborto. Não existe direito à vida. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito assustado, porque os maiores pregadores da América Latina vêm do México, né? Muitos pregadores católicos que eu me inspiro, falam assim: nossa, né, o cara é um grande pregador e tal, são mexicanos, né? São latinos. E eu falo: meu Deus, olha o que está acontecendo com a família, né? Olha o que está acontecendo com as nossas casas. E a gente olha ao redor, até aqui em Londres, né? A nossa realidade, como está acontecendo com as famílias, o que está passando. E é um momento de guerra, irmãos. É um momento de posicionamento. A gente tem que se posicionar. E a palavra que Deus me deu foi uma palavra dessa, de posicionamento e de guerra. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, mas se você trouxe, eu convido você a pegar ela em 2 Samuel, capítulo 23. Se você não trouxe, coloque a mão no seu coração para que a palavra de Deus penetre aí dentro, né? Porque livros, revistas, filmes são muito bons, né? Eu já li muito livro, eu já li muitas revistas, já assisti muitos filmes, mas eu nunca ouvi dizer que um filme tenha mudado a vida de uma pessoa. Eu nunca ouvi dizer que uma revista tenha mudado a vida de alguém. Mas eu já vi a palavra de Deus mudar a vida de muita gente. Já tive amigos drogados que largaram a droga por causa da Bíblia. Eu estava até partilhando isso com um amigo meu. Já preguei na cadeia e vi um assassino falar para mim que, se pudesse, daquele momento em diante, ele viveria até o último dia da vida dele para recompensar a vida que ele perdeu depois de ter ouvido a palavra de Deus. Então, é o momento da gente dar atenção